Olá, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu recentemente audiência pública para debater o aliciamento e a indução de idosos à contratação de empréstimos. O pedido para que essa audiência pública fosse realizada foi feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, por conta das constantes denúncias de idosos que são induzidos por instituições financeiras a fazerem empréstimos com débito automático nos seus proventos ou nas pensões contra a sua vontade. E é com ele que nós conversamos nesta edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que lhe agradeço, Fernando, é uma enorme satisfação. Obrigado, deputado, mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu pediria ao senhor que nos falasse como é que foi essa audiência pública que o senhor solicitou, quais os principais desdobramentos que ela teve, já surgiu alguma proposta efetiva para ajudar a resolver essa questão do aliciamento dos aposentados? Bom, a audiência pública, ela foi um momento muito importante na Câmara Federal, tendo em vista que esse é um problema que não é novo. Nós sabemos que no ano de 2019, segundo dados do Portal do Consumidor, houve cerca de 40 mil reclamações a respeito dos chamados empréstimos consignados fraudulentos. E justamente quando a pandemia se instalou no Brasil, no ano 2020, esse número pulou para mais de 90 mil reclamações, ou seja, um aumento de 125%. Ora, eu acho um absurdo, e aqui falo não apenas como deputado federal, mas como delegado de polícia, que os idosos que trabalharam tanto na vida, que conseguem chegar à condição, ao status de pensionista e aposentado, tenha que se deparar com verdadeiras organizações criminosas que conseguem enganá-lo ou conseguem, sem que ele tenha qualquer tipo de possibilidade de defesa, conseguem fraudar a assinatura do idoso, conseguem buscar nas redes sociais, muitas vezes na internet, documentos desses idosos. Eles, então, criam falsamente esses empréstimos e o pior, o dinheiro é colocado na conta do idoso, ele muitas vezes ignora que se trata de um empréstimo, ele acha, até porque ele é orientado a pensar dessa forma pelos criminosos, ele entende que aquilo ali é um benefício que ele tem direito, um atrasado, por exemplo, da sua aposentadoria, e quando ele percebe, ele se torna um verdadeiro escravo de prestações que nunca terminam. A audiência foi muito positiva. Por quê? Porque nós entendemos melhor como é que funciona esse tipo de crime e eu já tenho um projeto de lei praticamente pronto. Essa semana ainda eu pretendo fazer o protocolo, o registro desse projeto, para proteger os idosos, porque isso é um problema que está acontecendo em todo o Brasil, os advogados reclamam, os delegados de polícia estão vendo essa situação acontecer e, na minha opinião, tem que haver um crime específico, que é o crime de empréstimo fraudulento consignado. Porque nós sabemos, Fernando, que o empréstimo consignado, ele é um empréstimo privilegiado em relação aos demais, porque sempre que o idoso recebe o benefício, já há um desconto. E nós vemos que idosos têm sofrido muito a atuação desses criminosos. Deputado, uma coisa que foi comentada na audiência pública é a possibilidade do idoso bloquear junto ao banco esse empréstimo para que ele não tenha essa surpresa. O senhor podia dar uma detalhada melhor para a gente nesse ponto, que é uma prevenção antes do fato acontecer? Sim, perfeitamente, amigo. O que ocorre? É possível que o idoso ele vá até o INSS e deixe claro que ele não quer que o benefício dele possa ser objeto ou a garantia de um empréstimo. Basta, então, que ele oriente o servidor público do INSS de que aquele provento dele não está disponível. A partir daí, existe um bloqueio, ou seja, se tentarem colocar naquela conta que ele recebe aquele benefício como garantia de um empréstimo, isso não poderá acontecer. Talvez o idoso se preocupe, mas e se eu quiser realmente fazer um empréstimo? É muito simples, é só chegar lá, deixar clara essa vontade e a conta, o benefício será automaticamente desbloqueado. Veja só que eu quero aproveitar o programa
para denunciar algo que chegou ao meu conhecimento há pouco tempo e que também é motivo de grande preocupação. Alguns idosos querem fazer, sim, um contrato de empréstimo. Eles têm direito de fazer isso. E aí eles recebem a importância, passam, às vezes, 4 ou 5 anos pagando, e na hora que eles pagam a última prestação e vão se libertar daquilo, eles, de repente, veem que na sua conta entra um novo empréstimo. E eles se assustam em relação àquilo. É porque, sem perceber, no contrato, naquelas letras miúdas, Fernando, que o contrato vem, ele já autorizou que assim que terminar o pagamento do primeiro empréstimo, entre um segundo. Ou seja, isso nunca tem fim. Tudo isso tem que ser, na minha opinião, objeto de uma rigorosa punição. Toda e qualquer fraude, toda e qualquer falta de transparência, falta de informação que prejudique os idosos, ela tem que ser punida à altura. É por isso que eu digo, embora a legislação hoje já contemple o crime de estelionato, que é quando se induz alguém em erro para obter uma vantagem ilícita, e a pena pode chegar a 5 anos de prisão, precisamos ter esse tipo especial, que, na minha opinião, tem que entrar no Código de Defesa do Consumidor. Deputado, esses crimes eles envolvem os bancos, né? Envolvem principalmente os correspondentes bancários, que são quem faz essas operações. O Banco Central está participando dessas discussões? O senhor está pensando em aplicar multas pesadas também nos bancos nesse seu projeto de lei? Como é que está isso aí na cabeça do senhor? Não tenha dúvida que multar os intermediários, os chamados correspondentes bancários, é muito importante. Como é que funciona rapidamente essa estrutura? O banco tem interesse em que haja pessoas solicitando empréstimos. E aí ele contrata esses correspondentes bancários e eles têm uma comissão de 10% a 17% do valor do empréstimo que for contratado. O grande problema é que esses indivíduos eles não oferecem empréstimo, eles enganam os idosos. Eles muitas vezes ligam para o idoso e dizem: olha, parabéns, o crédito está liberado, você agora tem dinheiro na sua conta, fica à vontade. Há casos de idosos que perguntam se é empréstimo, eles negam que é empréstimo e, na verdade, o é. Nós precisamos, então, identificar todas as pessoas que estão tendo lucro ilícito com essa prática e eles têm que ser punidos. No Paraná, houve uma ação que foi proposta pelo PROCON, e essa ação condenou um desses bancos a pagar quase R$1 milhão em multa. Logo, é muito importante que a lei de penas privativas de liberdade, para aqueles que se locupletam do benefício do idoso, haja também multas. Para quê? Para que a gente consiga banir da realidade essa triste prática que tanto prejudica a melhoridade no Brasil. Outro tema também que foi debatido na audiência, né, deputado, foi a possibilidade de ser usada a biometria para ter uma segurança a mais para o idoso. O senhor acha que isso já poderia ser feito agora? Já está em um estágio que seria possível implementar ou ainda precisa ser aprofundado um pouco mais? Meu caro Fernando, nós sabemos que já existe a tecnologia da biometria, até a biometria facial, que já é utilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Detran. Eu entendo que isso é certamente um grande aliado. Por quê? Porque se o idoso, de espontânea vontade, ele quer contratar um empréstimo, óbvio, se não há nenhum tipo de ilicitude nisso. O grande problema são aqueles idosos que não pediram empréstimo, o dinheiro entrou na conta e depois, Fernando, ele não consegue nem devolver o dinheiro, porque cria-se uma burocracia que ele tem que ligar para 5, 6, 7 telefones diferentes e não consegue. Obriga o idoso a ter que entrar com uma ação na justiça para poder não ter que ter descontado do seu vencimento, da sua aposentadoria ou provento, aquelas prestações por um empréstimo que ele não pediu. Então, eu entendo sim, toda a estrutura tecnológica e jurídica tem que ser utilizada para proteger a melhoridade. A biometria pode e deve ser empregada sim, penas mais duras, um crime específico, tudo isso para que nós possamos fazer com que o idoso não tenha esse padecimento. Eu já fui informado de situações onde os idosos atentaram contra a própria vida. Por quê? Porque, imagina, ganha-se um salário mínimo, às vezes, de pensão.
E aí, quando o indivíduo percebe, ele está endividado por 7, 8, 9 anos em prestações que não mais terminam. E a gente sabe que cerca de 30% a 35% do que ele ganha é a chamada margem consignável. Logo, em R$ 1.000, pegar R$ 350 para pagar um empréstimo que ele nem sequer solicitou é algo altamente cruel e que tem que ser punido de forma rigorosa. Então, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu deixaria um minuto aí para o senhor fazer as considerações finais da importância desse assunto e para a gente encerrar. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade. Eu quero que você, que é idoso, ou que tem um parente idoso, entenda uma coisa. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos evitar que haja essa pandemia financeira que está hoje vulnerando os nossos idosos. Eu sempre termino falando de algumas dicas que eu considero importantes para que as pessoas não caiam em fraudes, e essa também é uma fraude. Há situações onde liga-se para o idoso e se pergunta número de CPF, se solicita a ele informações confidenciais. Eu peço que essas informações não sejam concedidas. Outra coisa importante é que o idoso deve desconfiar daquele dinheiro que cai na conta dele milagrosamente. Não existe dinheiro que cai do céu. Logo, se entrar um dinheiro que não foi solicitado ou inesperado, a minha sugestão é não gaste o dinheiro. Por quê? Porque hoje os juízes entendem que mesmo que a pessoa não tenha pedido empréstimo, se ela gastar, ela está aceitando e ela tem que depois pagar por ele. E outra coisa fundamental para a gente fechar, qualquer problema tem que ser devidamente denunciado. Eu quero deixar aqui o número 135, que é o número da ouvidoria do INSS. Qualquer situação ligada à aposentadoria ou pensão de um idoso que seja irregular ou que aparente que haja algum tipo de fraude ou golpe, vamos fazer a denúncia. É dessa forma que nós conseguimos permitir que as autoridades investiguem esse tipo de problema e nós certamente vamos vencer. Eu quero dizer que o idoso, Fernando, é o grande patrimônio público do Brasil. E nós não podemos deixar que ele tenha esse sofrimento depois de uma vida inteira dedicada ao nosso país. Até porque todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né, deputado? Com certeza, é a nossa expectativa. Exatamente. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo, tá? Eu conversei com o deputado delegado Muito obrigado, Antônio... amigo. Um grande abraço. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, sobre a audiência pública realizada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para debater o aliciamento e indução de idosos para a contratação de empréstimos. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.